Bom, falar um pouquinho sobre a medida provisória 805 do dia 30 de outubro, do presidente Michel Temer, que a despeito de reajustar a contribuição previdenciária do servidor, ele, na realidade, coloca outros 3 pontos para além do reajuste da contribuição previdenciária. Os 2 primeiros pontos que trata nessa medida provisória são pontos relacionados aos servidores do executivo, mas acho importante falar porque não deixa de ser um ataque ao conjunto do funcionalismo. Primeiro, ele posterga por 1 ano o reajuste que deveria ser dado, agora em 2018, para diversas categorias. Ele também cancela reajustes de função comissionada e cargo em comissão, tudo isso que já estava ajustado, não só ajustado, mas previsto em legislação. E no que toca diretamente aos servidores do judiciário, ele altera também a Lei 812 para diminuir a ajuda de custo, que são 3 salários, né, para aqueles servidores que se deslocam por conta da atividade. Eles têm o direito de receber 3 salários, agora ele diminui para apenas 1 salário, e diminui também o período do pagamento do auxílio moradia para os servidores públicos. O ponto final dessa medida provisória é o reajuste da alíquota da contribuição previdenciária, que passa de 11% para 14%. Mas o cálculo não é tão simples. Então, para a gente tentar esmiuçar um pouquinho como que vai ser feito o cálculo, é interessante a gente falar como que era feito antes da medida provisória e depois, até porque a medida provisória já tem vigência. Antes da medida provisória, o servidor contribuía com a Previdência Social a alíquota de 11% sobre o salário de contribuição, que é a remuneração excluídas aquelas parcelas que estão previstas na Lei 10.887, que são aquelas verbas que não integram o salário de contribuição porque não vão para a aposentadoria. Então o cálculo era simples, 11% sobre aquele salário. Para quem que era diferente antes da medida provisória? Para aqueles servidores que entraram no serviço público depois da extinção do FUNPRESP, que foi em abril de 2013. A legislação do FUNPRESP determina que os servidores que ingressavam depois da implementação do FUNPRESP vão recolher, estão recolhendo contribuição previdenciária 11% sobre o teto do regime geral da Previdência Social, que hoje é R$ 5.531. Essa era a sistemática adotada para a contribuição previdenciária dos servidores. Com a medida provisória, as coisas mudam. A primeira mudança é que 11% vai incidir sobre a parcela até o regime geral de Previdência Social. Então, a gente pode pegar um exemplo de um servidor que recebe hoje um salário de contribuição de R$10.000. Ele vai contribuir até R$ 5.531 com 11%. Aquilo que exceder, então, em torno de R$ 4.400, vai ser de 14%. Então, para esse exemplo aqui, eu tenho alguns números que são relevantes. O servidor que tem um salário de contribuição próximo desse valor de R$10.000, ele contribuía com a Previdência Social no valor de R$ 1.100, antigamente, antes da medida provisória. Com a medida provisória, ao invés de ele contribuir com R$ 1.100, ele vai contribuir com R$ 1.234, o que significa um reajuste de 10%, 10,86%. Qual que é uma peculiaridade dessa medida provisória? É que essa medida provisória, essa alíquota, vamos dizer assim, adicional, ela não se aplica a alguns servidores. Quais servidores? Aqueles servidores que entraram depois do FUNPRESP ou aqueles que entraram antes e aderiram ao FUNPRESP, porque aqueles que ou entraram depois do FUNPRESP ou aderiram ao FUNPRESP, eles estão sob um novo regime previdenciário, que o coloca dentro do teto do regime geral de previdência social, tanto na contribuição quanto para receber o benefício previdenciário no futuro aposentadoria. Basicamente é isso que traz a medida provisória no que diz respeito à contribuição previdenciária. O que é importante para além da luta política, que com certeza o Sintrajude e as outras entidades vão encaminhar, é a luta jurídica. Nós entendemos que existe uma inconstitucionalidade patente nessa medida provisória, porque ele estabelece uma progressividade dessa alíquota da contribuição previdenciária, e isso o STF já decidiu que é inconstitucional. Então nós estamos preparando uma ação judicial, uma ação coletiva nesse sentido, e também porque a própria medida provisória, ela não traz um cálculo atuarial, ela não explica o porquê que ela deveria reajustar o valor das alíquotas a esses patamares que foram reajustados. Então, basicamente, são essas as informações que a gente tem para dar e lutar para que essa contribuição previdenciária seja julgada inconstitucional e que seja afastada esse ataque ao conjunto do funcionalismo.